Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na vasta cobertura de um arranha-céu em Manhattan, Vanessa Sinclair, uma bilionária negra renomada por seu império da moda e das finanças, observava seus funcionários em suas tarefas diárias. Ela tinha tudo: poder, dinheiro, prestígio, mas naquele dia queria testar algo mais profundo: a atitude e o respeito de sua equipe. Com um sorriso irônico, Vanessa desapareceu por alguns instantes e retornou disfarçada. Seus cabelos, geralmente presos em um elegante coque, agora estavam escondidos sob um lenço simples. Ela vestia um uniforme cinza, luvas gastas e um avental empoeirado. Ninguém a reconheceu. Ela não era mais a bilionária impassível, agora era Lola, a nova governanta. Assim que entrou, os olhares se desviaram, enquanto alguns funcionários cochichavam e riam baixinho. Ela fingiu tropeçar num tapete, derrubando uma pilha de papéis, e imediatamente recebeu olhares de reprovação. Mais uma pessoa incompetente. Por que sempre contratamos alguém assim? Pessoas assim? Murmurou um assistente. Não tenho tempo para esses erros. Resmungou um deles. Outro funcionário. Vanessa, disfarçada, anotava cada reação. Ela não se limitava a limpar. Observava os julgamentos, o desprezo e os comportamentos ocultos por trás dos sorrisos educados. Então chegou o momento crucial. Ela fingiu um acidente mais sério. Um vaso precioso, símbolo da herança familiar de Vanessa, estava prestes a cair. Antes que se estilhaçasse, Vanessa endireitou-se e, com uma compostura surpreendente, segurou o vaso com firmeza, salvando-o no último instante. Nossa, eu não imaginava que você soubesse fazer isso. Alguém murmurou algo, impressionado apesar de si mesmo. Enquanto continuava a limpeza, ela começou a fazer perguntas discretas sobre as tarefas, corrigindo erros com delicadeza e demonstrando empatia pelos outros funcionários. Aqueles que antes a ridicularizavam começaram a se sentir desconfortáveis, presos em seus próprios julgamentos. Naquela noite, Vanessa revelou sua identidade durante um encontro improvisado. Meus queridos colegas, eu sou Lola, mas também sou Vanessa Sinclair. Todos os dias, cruzamos o caminho de pessoas que não vamos julgar precipitadamente. Hoje eu queria mostrar a vocês que respeito e humildade não dependem de posição ou aparência. Um silêncio constrangedor se instalou. Alguns funcionários coraram, outros baixaram a cabeça. As lições eram claras. O orgulho e o preconceito podem cegar, e a humildade abre os olhos para o verdadeiro valor dos outros. Vanessa sorriu. Sua lição não foi dura, mas ficaria gravada na memória de todos. E naquele dia, ela mostrou que o poder não reside apenas no dinheiro, mas na capacidade de ensinar e inspirar. O sol nascia sobre Manhattan, iluminando as torres de vidro como joias. No 52º andar da Torre Sinclair, Vanessa Sinclair, a bilionária negra, contemplava a cidade de seu luxuoso escritório. Seu império da moda e das finanças abrangia vários continentes, mas naquela manhã, sua mente estava voltada para um desafio bem diferente: seus funcionários. Vanessa suspirou enquanto observava os seguranças e assistentes desempenharem suas funções com impecável pontualidade, porém sem qualquer afeto ou curiosidade. Nas últimas semanas, ela havia notado sussurros pelas suas costas, olhares condescendentes dirigidos a certos funcionários, e às vezes, até mesmo um discreto desprezo. Hoje você vai aprender alguma coisa, murmurou para si mesma, com um sorriso misterioso nos lábios. Ela havia passado horas no dia anterior preparando seu plano. Em uma mala havia colocado um uniforme cinza simples, luvas um pouco gastas, um avental empoeirado e um lenço para cobrir o cabelo cuidadosamente penteado. Ela até alterou sua postura e jeito de andar para que ninguém a reconhecesse. Disfarçada, ela seria Lola, a nova faxineira. Antes de se trocar, Vanessa fez questão de deixar algumas instruções ambíguas para seu assistente principal, Mark Reynolds, para que ele não suspeitasse de nada. Mark, quero que tudo corra normalmente hoje. Trate esse novo recruta da mesma forma que trataria qualquer outro. Quem mais? Claro, senhora Sinclair, ele respondeu, um pouco perplexo. Disfarçada, Vanessa deslizou pelo corredor, tentando caminhar sem arrogância, com a cabeça ligeiramente baixa, fingindo nervosismo. Assim que entrou no salão principal, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns funcionários trocaram sorrisos zombeteiros. Mais um que vai arruinar tudo, sussurrou um. Jovem mulher atrás da recepção. Sério, por que continuamos contratando pessoas sem experiência? Acrescentou outro, um pouco mais distante. Vanessa observava cada reação, seus olhos brilhando por trás do sorriso falso.
Ela havia planejado não apenas observar, mas também criar pequenas situações para revelar a verdadeira face de cada um. Enquanto recolhia os papéis caídos, uma pilha de arquivos quase tão alta quanto ela tombou perigosamente. Uma risada abafada ecoou pelo corredor. Vanessa sentiu o peso dos olhares de todos, mas em vez de sucumbir ao constrangimento, reagiu com confiança e compostura, salvando os documentos com um movimento ágil. Alguns funcionários ficaram surpresos. Outros, intrigados, começaram a observá-la mais atentamente. Esse foi o início de sua lição, e Vanessa sabia que a verdadeira reação humana sempre se revela diante de situações inesperadas. Enquanto continuava seu dia de trabalho, ela prometeu a si mesma, ao final deste dia, todos entenderão que o valor de uma pessoa não é medido por sua aparência ou seu cargo. Prometia ser uma tarde agitada na Torre Sinclair. Vanessa, usando o pseudônimo Lola, empurrava seu carrinho de limpeza pelos elegantes corredores, seu olhar atento examinando cada canto e cada comportamento. Ela sabia que os pequenos testes revelariam o verdadeiro caráter de seus funcionários. A primeira oportunidade surgiu rapidamente. No corredor principal, Sarah Thompson, uma assistente recém-contratada, passou por ela sem dizer uma palavra enquanto tentava varrer as migalhas perto do balcão. Com licença, você poderia ter mais cuidado, disse Vanessa, com uma voz hesitante mas educada. Sarah olhou para ela de cima a baixo, franzindo a testa. Você poderia ao menos saber como segurar uma vassoura direito. Vanessa percebeu mentalmente a condescendência na voz de Sarah e continuou seu caminho sem responder. Alguns passos adiante, observou outro funcionário, Greg Miller, manuseando arquivos com impaciência. Quando ele a viu tropeçar levemente em um tapete, não fez nenhum movimento para ajudá-la, apenas revirou os olhos. Cada comentário, cada sorriso forçado, cada suspiro exasperado alimentava o plano de Vanessa. Ela se concentrou no teste do vaso, uma situação que havia preparado cuidadosamente. No corredor principal, um vaso antigo, presente de um parceiro de longa data, repousava em uma prateleira frágil. Vanessa, fingindo se apoiar nele enquanto limpava, inclinou o objeto levemente, criando uma falsa sensação de perigo. Cuidado! Ela gritou, tentando parecerem desajeitados. Alguns funcionários passaram por ali sem mover um dedo. Então Mark Reynolds, seu assistente sênior, veio correndo. Lola, cuidado! Exclamou ele, agarrando ao vaso com a quantidade exata. Vanessa olhou para ele, um sorriso escondido por trás do disfarce. Mark acabará de demonstrar respeito e consideração, mesmo por alguém que ele julgava inferior. À primeira vista, ela continuou seus testes durante toda a manhã. Fingiu derramar água no chão, observando quem a ajudava e quem a ignorava. Deixou cair uma bandeja de café perto das mesas de alguns gerentes, notando suas reações. Alguns riram, outros suspiraram e alguns correram para ajudá-la. Finalmente, na hora do almoço, Vanessa sentou-se num banco no corredor, recuperando o fôlego. Ela sentia o peso dos olhares e sussurros pelas suas costas, mas desta vez algo havia mudado. Alguns funcionários começaram a olhá-la com curiosidade e até mesmo respeito. É estranho, ela não é como as outras, murmurou Sarah, que até então havia sido condescendente. Vanessa sorriu por dentro. O início de sua lição acabará de surtir efeito. As atitudes começavam a ruir, e todos logo descobririam que as aparências enganam. O sol se punha através das grandes janelas da Torre Sinclair, projetando reflexos dourados no mármore imaculado do saguão principal. Vanessa, ainda disfarçada de Lola, empurrava seu carrinho de limpeza com aparente calma, mas sua mente estava em alerta máximo. Ela sabia que o momento crucial se aproximava. Seu objetivo: criar uma situação onde a verdadeira natureza de todos fosse revelada e onde ninguém pudesse se considerar perfeito. Ela avistou seu próximo alvo, Michael Harris, um executivo arrogante conhecido por seu sarcasmo e desprezo por pessoas novas. Enquanto ele passava pelo corredor, Vanessa derrubou um pequeno carrinho de lavanderia no chão bem na frente dele. Oh não! Eu sinto muito, exclamou. Vanessa, fingindo pânico. Michael caiu na gargalhada, olhando em volta para ter certeza de que todos podiam ver a cena. Sério? Você nem sabe andar direito. Ele zombou, com a voz carregada de condescendência. Você deveria. Talvez devesse considerar um trabalho menos exigente, como varrer o chão. Rua? Vanessa sentiu a raiva crescer, mas manteve a calma. Ela sabia que era exatamente isso que queria observar, o desprezo desenfreado daqueles que se consideram superiores. Poucos minutos depois, ela orquestrou seu último momento dramático. Na sala de conferências, um vaso antigo e extremamente valioso, que ela havia preparado para a ocasião,
foi colocado na beira de uma mesa. Vanessa fingiu tropeçar ao entrar, quase deixando o objeto cair. Não, gritou uma jovem funcionária, Jenna Collins, correndo para alcançá-lo. Michael, por sua vez, permaneceu paralisado, chocado que alguém, em vez disso, outra pessoa tomou a iniciativa. Vanessa recuperou o fôlego, olhando ao redor. As reações eram claras. Alguns funcionários demonstraram coragem e consideração, enquanto outros permaneceram firmes em seus julgamentos e arrogância. Foi nesse momento que ela se levantou, abandonando o disfarce de Lola. Seu cabelo cuidadosamente penteado e o terno de grife atraíram a atenção de todos. Meus queridos colegas, Vanessa começou com a voz embargada. Ecoando pela sala silenciosa, você viu Lola hoje. Alguns ajudaram, outros ignoraram. Alguns eles julgaram precipitadamente. Michael engoliu em seco, sem conseguir encontrar as palavras. Eu sou Lola, mas também sou Vanessa Sinclair, a proprietária deste edifício e da empresa para a qual você trabalha. Um silêncio pesado se instalou. Rostos vermelhos denunciavam vergonha e surpresa. Vanessa continuou, cada palavra impactando como uma dolorosa lembrança. Hoje eu queria mostrar a vocês uma verdade em resumo. Respeito e humildade não dependem de sua posição ou função. O verdadeiro caráter é revelado na maneira como você trata aqueles que você pensa inferior. Alguns funcionários baixaram a cabeça, outros trocaram olhares constrangidos. Michael, humilhado diante de todos, murmurou. Eu não fazia ideia. Vanessa sorriu levemente. Sua lição havia surtido efeito, e a mudança na dinâmica do ambiente era palpável. Mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. As verdadeiras revelações e transformações viriam nos dias seguintes. Na manhã seguinte, a Torre Sinclair parecia diferente. Os funcionários, ainda atordoados pela revelação de Vanessa, cochichavam entre si, trocando olhares hesitantes. O ambiente estava mais pesado, porém mais atento. Vanessa, de volta ao seu papel de bilionária elegante, observava discretamente de seu escritório. Ela não queria apenas corrigir o comportamento de seus funcionários, queria inspirá-los a pensar e agir com respeito. A primeira cena se passa com Sarah Thompson, que havia sido particularmente condescendente no dia anterior. Enquanto organizava arquivos na sala principal, Vanessa se aproximou dela para conversar calmamente. Sarah, ontem você foi pouco respeitosa comigo, Lola. Você pode me dizer por quê? Perguntou Vanessa com voz suave, mas firme. Sarah corou, incapaz de encarar Vanessa. Eu não sei, eu só pensei que... Você achava que ela era inferior, ela interrompeu. Vanessa, mas sem raiva. Às vezes julgamos muito rápido. Agora veja como você pode corrigir sua atitude. Sarah baixou o olhar e assentiu lentamente. Mais tarde naquele dia, ela foi a primeira a oferecer ajuda a um novo funcionário encarregado de tarefas que ela teria ignorado anteriormente. Entretanto, Michael Harris, ainda perturbado pela humilhação pública, começou a refletir sobre seu próprio comportamento. Vanessa o convidou para uma reunião particular em seu escritório. Michael, você é talentoso e competente, mas ontem deixe que sua arrogância tome conta de você. O que você aprendeu com isso? Isso, eu preciso prestar mais atenção aos outros, mesmo que eu acho que eles são menos qualificados, gaguejou ele. Vanessa sorriu, exatamente. A verdadeira liderança é sobre respeitar e apoiar todos aqueles que trabalham com você. O dia prosseguiu com pequenas cenas em que Vanessa observou as mudanças. Funcionários que antes cochichavam julgamentos zombeteiros começaram a estender a mão, ajudar e encorajar seus colegas. Ela sabia que as lições não eram medidas em palavras, mas em ações. No final do dia, Vanessa reúne todos os funcionários no salão principal. Hoje, vi esforços reais. Alguns aprenderam a superar seus preconceitos e a agir com respeito. Mas lembre-se, a verdadeira mudança vem de dentro. Não é um disfarce nem um teste. Ela observou os rostos atentos, alguns vermelhos de vergonha, outros iluminados pela compreensão. Uma coisa era clara, a dinâmica dentro da empresa havia mudado, e ninguém esqueceria essa lição. Vanessa saiu da reunião com um leve sorriso. Sua missão ainda não havia terminado, mas ela sentia que o momento da verdadeira mudança estava se aproximando. Na manhã seguinte, a Torre Sinclair estava repleta de uma nova energia. Os funcionários que no dia anterior haviam sido condescendentes ou zombeteiros comportavam-se de maneira diferente. Seus olhares eram mais atentos, seus gestos mais educados, e um genuíno espírito de colaboração começava a surgir. Vanessa, vestida com seu elegante terno de sempre, observava a mudança de seu escritório. Ela sabia que a transformação não vinha apenas de palavras, mas da experiência vivida e da reflexão pessoal.
Ela decidiu organizar um pequeno evento para marcar essa lição. No salão principal, montou um buffet e convidou todos os funcionários para fazerem uma pausa juntos. Hoje, quero celebrar algo mais, o que é mais importante do que sucesso ou dinheiro, anunciou Vanessa diante de todos. Quero celebrar o respeito e a humildade, e colaboração. Alguns funcionários trocaram olhares surpresos. Até mesmo Michael Harris, que havia sido um dos mais arrogantes, fez uma leve reverência respeitosamente. Sarah Thompson, por sua vez, sorriu timidamente, consciente da mudança em seu comportamento. Vanessa continua. Ontem eu era Lola. Hoje sou Vanessa. Mas o que importa é o que você aprendeu dentro de si mesmo. Observando a si mesmos. Vocês viram suas reações, seus julgamentos e suas escolhas. Em seguida, ela fez um gesto simbólico. Colocou sobre uma mesa um vaso idêntico ao que quase havia derrubado durante a aula. Este vaso representa aquilo que queremos proteger. Nossa dignidade, nosso respeito pelos outros e nossa integridade. Se você optar por tratar cada um com cuidado e consideração, isso vaso permanecerá intacto. Caso contrário, ela deixou a frase incompleta, deixando cada pessoa refletir sobre suas próprias ações. Os funcionários trocaram olhares, alguns acenando com a cabeça. Eles entenderam que o respeito não era imposto, mas conquistado e escolhido. No final do dia, Vanessa caminhava pelos corredores, observando sorrisos genuínos e gestos de apoio mútuo. Até Michael a ajudou a pegar um documento que havia caído, desta vez sem arrogância ou hesitação. Vanessa sorriu. Sua lição havia valido a pena. Ela havia provado, não através da raiva ou da humilhação, mas através da experiência, da observação e de demonstrações sutis, que a verdadeira liderança e a verdadeira grandeza residem no respeito aos outros, independentemente de seu status ou aparência. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu completamente satisfeita. Os funcionários haviam aprendido o valor da humildade, e ela sabia que essa lição ficaria gravada em suas memórias, para sempre.